Oi, Cristiane, tudo bem? Como vai? Espero que esteja muitíssimo bem, que esse vídeo chegue a você e auxilie você nos estudos, bom? Principalmente de redação. E esse é o primeiro vídeo que eu gravarei. Eu vou gravar outros vídeos para enviar a você também. Esse vídeo é sobre as duas redações que eu tive contato até agora, né? E falando da primeira, que o tema foi Desafios da Inclusão de Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho, é sempre importante ler a frase tema mais de uma vez enquanto escreve a redação. Quanto mais subjetivo é um tema, mais pessoas leem mais vezes a frase tema. Esse, no caso, não é subjetivo, é tema concreto, bem palpável, com críticas sociais no estilo Enem, que é o estilo da maioria das provas, tanto de vestibulares quanto de concursos. Em que você perdeu mais pontos nessa primeira redação foi norma culta, tema e tipo de texto e argumentação. Tipo de texto você não perdeu, mas como o tema e o tipo de texto nos critérios do Enem estão na mesma competência, né, estão no mesmo tópico, no segundo critério, então muitas pessoas perdem ponto de tema, só que está incluído o tipo de texto. Então, tema no caso foi que, inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, em todos os parágrafos tem que ser abordado diretamente a questão de pessoas com deficiência, não apenas física, não apenas mental, intelectual, mas de todos os tipos, né? Pode-se até focar algum deles em cada argumento, né? Mas deve-se falar de todas as pessoas com deficiência. Deve-se falar de pessoas com deficiência nos 4 parágrafos, né? Inclusive nos 2 de argumentação. E não só isso, tem que se falar sobre a questão do trabalho também. Então, o lado profissional e a deficiência devem estar abordados em todos os parágrafos da redação. E, assim, redação é muito importante se extraírem argumentos de fatos, né? E um dos conjuntos de fatos são exemplos de situações cotidianas. Outro exemplo de fato em redação são os repertórios, as interdisciplinaridades, né? São filmes, livros, música. Tudo isso são fatos, né? Por quê? Porque é uma perspectiva alheia a nós, né, no caso, fora de nós, com que nós podemos concordar ou discordar. Redação, os temas todos de redação no Enem dizem respeito a desafios, obstáculos, problemas. Então, todo tema diz respeito a isso, mesmo quando não aparece alguma dessas palavras ou sinônimas delas. Então, a questão do tema diz respeito a abranger e abordar diretamente o que aparece na frase tema. Por isso, sempre quando se olha uma frase tema de redação, antes de começar a escrever a redação, deve-se destacar, né, marcando a caneta ou então mentalmente, palavras ou expressões que sejam mais importantes naquela frase. As palavras mais importantes da frase tema são justamente as que mais diferenciam a frase tema em questão de outras frases temas, né? Inicialmente no mesmo conjunto temático. Alguns conjuntos temáticos muito falados e que dentro deles há vários temas, frases temas de redação são meio ambiente, educação, segurança, meio de transporte e saúde, né? Educação, saúde, segurança, meio ambiente, transporte. Há outros, né? Mas vários temas estão dentro desses 5 conjuntos temáticos. Então, repertórios que podem ser usados em um tema dentro de algum desses conjuntos temáticos já servem para se utilizar em relação aos temas, pelo menos a maioria dos temas que estão dentro de um mesmo conjunto temático desses.
Seu melhor parágrafo é a introdução. As marcações em verde, entre parênteses, são argumentos possíveis de serem usados em outros diversos temas e que também se encaixam a esses temas, né? No caso, a esses dois temas que eu li de redações suas. Então, é muito importante exercitar ao máximo a mentalização a assimilação de ideias que caibam a vários temas ao mesmo tempo. Ideias tanto de repertórios quanto de argumentos. Isso otimiza o tempo no momento da escrita, porque a pessoa, né, nós, quando vamos escrever uma redação, principalmente para provas, não precisamos ficar pensando muito a respeito do tema, né? Claro que há temas que são, né, que cada pessoa considera mais difícil, menos difícil, mais fácil, né? Mas é muito importante atentar na parte argumentativa, principalmente ao uso de substantivos e de adjetivos. Substantivos como indiferença, imediatismo, naturalização, descarte, falta de resiliência, arrogância, né, estereotipação, discriminação, degradação, né? No caso, degradação humana, por exemplo, né? A falta de dignidade, a insegurança, o desamparo, a culpa, né? Muitas pessoas sentem culpa quando nem têm, né? A mercantilização da vida, a objetificação da vida, o materialismo exagerado, né? A autocrítica, o condicionamento, por exemplo, a exclusão social, a falta de autocrítica, a desconfiança, a desesperança, tudo isso são ideias cabíveis a vários temas de redação. Então, são tudo substantivos, né? E que cabem, né, a variados temas, outros temas, né? O outro tema, o segundo tema que você escreveu, que eu li, né, seu, foi Caminhos para o Combate à Violência Sexual Cometida contra as Mulheres na Realidade Brasileira. Então, quais são as palavras mais importantes dessa frase tema? São violência, no caso a expressão violência sexual, porque em todos os parágrafos deve-se falar da violência especificamente sexual. Se em algum parágrafo, por exemplo, algum de argumentação, for escrito apenas violência, então a questão sexual parece que não aparece diretamente na frase tema. Então, por isso, se perderia ponto do tema. E ocorrendo isso em parágrafo de argumentação, poderia se perder também da argumentação. Então, tema e argumentação, critérios 2 e 3 do Enem, estão fundidos, né? Pode acontecer de a pessoa perder 80 pontos na argumentação, tirar 120, mas poder receber 200 no tema. Mas também qualquer lei, conceito, deve ser descrito, detalhado. Não é escrever muito, né? Detalhar, aprofundar a ideia não é escrever muito necessariamente. É ser direto. É escrever o suficiente para caber no espaço da redação, né? Da escrita, e ao mesmo tempo sinalizar, né? Indicar uma característica daquela lei, né? Por exemplo, Lei Maria da Penha, Lei do Feminicídio, qualquer outra lei, né? Essas duas e quaisquer outras leis, há necessidade de se especificar uma definição, uma característica, pelo menos uma característica dessa lei, né? No caso, você colocou essas duas leis nesse tema. Então, você deveria, em pelo menos uma, especificar a característica. Ah, mas a questão do espaço na escrita. Poderia citar apenas uma dessas duas leis e caracterizar com isso, né, o espaço utilizado para citar outra lei seria usado para caracterizar a única lei dessas duas que você escolhesse escrever no contexto. No caso, no contexto da introdução. Então, caracterizar uma delas, eu até coloquei aqui. A Lei Maria da Penha poderia especificar, né, uma característica, por exemplo, seria
é a tentativa de coibir, de evitar a agressividade doméstica. E também ela destaca medidas protetivas. Então, são duas características que eu sinalizei da Lei Maria da Penha. Já a lei do feminicídio, eu sinalizei a característica de que tipifica, né? Eu até vi agora que eu escrevi errado, né? Que eu escrevi a segunda tipica. Mas é tipifica. Pô, faltaram duas sílabas. Tipifica. Ah, não, faltou uma sílaba só. Tipifica como crime hediondo o assassinato das mulheres. Para não repetir mulheres, pode-se usar uma palavra no mesmo parágrafo. Não se deve repetir palavra nem expressão em mesmo parágrafo. Então, pode se referir a uma ideia mais ampla depois de especificar. Por exemplo, em vez de colocar mulheres, poderia colocar desse grupo de pessoas. Então, essas questões, né? E quanto ao tema diz respeito a repertório, interdisciplinaridade, como essas duas leis que você cita. Tema também diz respeito a quando se cita algum livro, qualquer livro, de qualquer área do conhecimento, de qualquer estilo, deve-se especificar quem escreveu o nome do livro, quem escreveu o livro, né? Especificar o nome da autora ou do autor do livro, caso do primeiro argumento desse tema. E aqui, né, nessa redação, caminhos para o combate à violência sexual cometida contra as mulheres na realidade brasileira. Então, as palavras mais importantes da frase tema, né, os termos são a expressão violência sexual e mulheres. E brasileira. Sempre quando uma frase tema especifica o Brasil, no contexto brasileiro, ou colocando a palavra Brasil, ou colocando o adjetivo brasileiro, deve ser falado do Brasil, pelo menos na introdução e na conclusão. Pode ser sinalizado, né, destacado o contexto brasileiro também nos dois argumentos, mas tem que aparecer pelo menos na introdução e na conclusão para poder, né, mostrar que a frase tema especifica o Brasil. Em redações como da UERJ, por exemplo, as frases temas não especificam o Brasil. Por quê? Porque são temas que acontecem de forma equiparada em sua intensidade em diversos lugares do mundo. Temas do Enem também ocorrem em diversas partes do mundo, mas são agravados em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Então, temas do Enem já dizem respeito ao Brasil diretamente, mesmo sem se especificar Brasil brasileira na frase tema. Até por isso, a proposta de intervenção no Enem é focada em órgãos públicos, em órgãos governamentais ou não, que existem no nosso país, né? No Brasil. Então, essas são as marcações e muito importante, né, que em cada redação, mais importante do que a nota agora, é você ver as diferenças de pontuações que você recebe em cada critério e entender as marcações. Então, até o próximo vídeo, Cristiane, e continuaremos conversando sobre redação também. Abrações.